Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Hoje a mensagem, ela tá, assim, sensacional. Então, assim, o que você estiver fazendo, se puder, para um pouco, coloca um fone de ouvido, pega a tua Bíblia, acompanha comigo, anota o que for necessário. Eu tenho certeza, assim como Jesus revelou para mim, através dessa mensagem, desse evangelho, hoje a gente vai ler um pouco ali sobre o evangelho de Marcos, a partir do capítulo 6, versículo a partir do 47. Tá bom? Então, assim, fica aqui comigo, não perde, não desvia a tua atenção. No final, eu vou estar orando pela sua vida desse podcast, então eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Como eu já falei aqui, a gente vai acompanhar aqui pelo livro de Marcos, né, ali pelo Evangelho. Ali antes desse versículo, temos ali a multiplicação, o milagre da multiplicação, dos pães e dos peixes, né? Onde os discípulos de Jesus ali estavam ali presenciando tudo aquilo. E fizeram a distribuição de mais de 12 cestos, né? Que sobrou, alimentaram ali a mais de 5.000 pessoas. Isso homens, né? Que a Bíblia fala, sem contar mulheres e crianças. E logo depois, Jesus ele insistiu ali que os discípulos voltassem para o barco, atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele estava ali se despedindo do povo e subiu no monte para orar. E aí a gente entra ali no Marcos 6, no versículo 47. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus ele foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas, quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que Jesus fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Em seguida, subiu no barco e o vento parou, e os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré, levando o barco até a margem, e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Pronto. Em outra versão, no Evangelho de Mateus, antes dessa parte que Jesus fala, sou eu, depois, é aquela passagem onde Pedro, porque cada evangelho tem uma visão diferente, né, deles contando. Quando é em Mateus, já informa que o Pedro fala, se tu mesmo é Jesus, eu vou até aí, tipo isso. E dali é onde Jesus convida para ele ir andando, enfim. E daí ele perde ali um pouco o equilíbrio, fica com medo, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Quando o versículo aqui no Evangelho de Marcos, no caso, fala que pois ainda os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. O que Jesus falou para mim foi o seguinte: por muitas vezes a gente presencia os milagres de Deus todos os dias, né? Quantas vezes a gente acaba de presenciar uma provisão de Deus, uma bênção de Deus na nossa vida e a gente não percebe, a gente não entende, a gente não compreende o que acabou de acontecer. Porque os problemas da nossa vida cegam tanto a gente de maneira que a gente não vê Jesus, né? Ou a gente vive todos os dias ali na religiosidade, dizendo que eu vivo em Cristo Jesus, ou eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, e não tem experimentado verdadeiramente, contemplado o milagre de Jesus, ali da presença de Jesus. E Jesus, aqui como no Evangelho de Marcos fala, que Jesus ele estava passando. Jesus queria, a intenção de Jesus, aqui fala claramente, a intenção de Jesus era passar pelo barco diante deles. E por muitas das vezes, Jesus ele passa em nosso barco todos os dias. Ele observava ali os discípulos se desesperarem, né? E é do mesmo jeito, Jesus fica olhando assim pra gente, observando o nosso desespero de tentar resolver os problemas, enfim. E o que é que nós temos feito em meio às turbulências? Ou em meio à tempestade, aos problemas? Se desesperado, gritando, colocando a desculpa e culpa em todas as coisas, nos outros e até em Deus. Só que no meio dessa tempestade, ele vinha andando sobre as águas e dizendo, né, calma, sou eu, não tenham medo, coragem. E eu percebi o seguinte, que quando Jesus ele tá dentro do nosso barco, ele vai fazer a gente atravessar mares.
vai vir tempestade, onda forte, mas nós precisamos continuarmos firme, porque Jesus é conosco, né? E ali no nosso barco, nessas adversidades, vem doença, desemprego, ou um problema no casamento, você que é casado, filho nas drogas, enfim, mas você não vai entrar em desespero. Você não terá Jesus apenas como espectador ali diante dos seus problemas. Você passa por tudo isso e você diz, Jesus não tá me vendo não, Jesus é só espectador da minha história, sabe? E vê ali, você não diz assim, não, Jesus ele não é espectador diante dos meus problemas, mas você verá ele andando em sua direção, dizendo assim, filho, calma, seja forte, seja corajoso, sou eu, Jesus. E ali as ondas à sua volta, as vozes do diabo dizendo que você não é filho, que você não é filha, que não tem perdão pra você, que não há salvação, isso vai cessar. Ali quando Jesus entrou no barco, imediatamente a palavra de Deus fala que o vento forte cessou. E às vezes ali a gente só quer que Deus acabe logo com a tempestade. Sendo que a questão de atingir ou não o final específico, isso é o de menor importância. Né? Se ali o desespero do seu barco, da sua jornada, da sua caminhada, é só chegar ali à deriva, é só chegar ali à margem, isso não é o objetivo, sabe? Aquilo que consideramos apenas como processo para alcançar um objetivo específico, Deus ele considera como o próprio objetivo. Ali um momento, ele quer que a gente dependa apenas e totalmente dele, do seu poder. E daí vem a pergunta que eu te faço, né? Seu coração ele tá endurecido, assim como os corações dos discípulos ali, porque eles não entenderam. Então, ore por quebrantamento. Deus ele quer capacitar, ele quer fazer todos os dias que a gente experimente, presencie. Ele quer estar ali dentro do barco para a gente viver sobre o milagre dele. Para ver que ele pode andar sobre as tempestades da minha, da sua vida exatamente agora. A gente precisa se atentar à sensibilidade de ver Jesus, não escutar a voz dos outros, mas escutar a voz de Deus, não gritar, se desesperar diante das adversidades, né? Mas conversar com ele, diante daquele que tem o poder sobre essas adversidades. E se a gente estiver olhando somente para os problemas, a gente não vai prestar a atenção necessária ao que acontece ali no presente. E ali retornando para Mateus 14, no versículo 29... E voltando ali para Mateus 14, no versículo 28, após Jesus ter dito isso, né? Não tenham medo, coragem, sou eu. Aí vem a questão onde eu falei que Pedro, ele grita, né? Se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E daí Jesus convida, venha. Jesus respondeu, né? Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram do barco, o vento parou. E o que eu quero te dizer é que Jesus, ele está convidando. Jesus, ele convida, chama a gente para experimentar e viver sobre a tempestade junto com ele. Com isso, a gente vai prestar atenção somente nele. Não no vento forte, não nas adversidades, não nos problemas em si que estão em volta da gente, né? E lá em 1 Coríntios 4, no versículo 20 fala, pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. E a gente pode dizer que a gente quer Jesus com as nossas palavras, né? Com a nossa boca. Viver em santidade, eu quero perdoar, eu quero ter uma vida com Jesus verdadeiramente. Mas quando ele chama a gente pelo nosso nome, a gente duvida dele. A gente se desespera, a gente desiste, a gente afunda. A gente tem medo de afundar. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A palavra de Deus aqui fala que Jesus pegou na mão de Pedro, o salvou e diz assim, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou, Pedro? E ele, depois de ter gritado, Jesus me salva, Jesus me salva. Às vezes a gente só procura Jesus achando que Deus não salva vidas. Ali quando a gente está tudo afundando, desesperado, a gente acha que Deus é só um salva-vidas, que ele só salva a gente no momento da tempestade. A gente nem deixa ele entrar no nosso barco, nem o convida para fazer parte da nossa vida e nem confia 100% nele.
sabe? E eu finalizo aqui esse podcast dizendo que o que ele deseja pra mim e pra você é que a gente o veja andando sobre as águas. E após a sua ordem, andemos juntos com ele. E essa é a confiança que a gente precisa, é a fé que a gente precisa buscar todos os dias da nossa vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu posso orar pela sua vida e agradecer mais uma vez por estar compartilhando, por estar ouvindo esse podcast. E eu tenho certeza que você não vai deixar as adversidades, não vai deixar os problemas tirar os seus olhos de Jesus. Amém? Deus, muito obrigada, Pai, por essa pessoa que está ouvindo esse podcast. Jesus, eu tenho certeza, Pai, que se essa pessoa está passando por um momento difícil, se ela está, meu Deus, nesse barco, nessa tempestade que parece que nunca vai ter fim, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha acalmar o coração dela. Deus, que essa pessoa perceba com os olhos da fé, através dos olhos da fé, Pai, que ela pode viver e experimentar, Pai, do milagre do Senhor todos os dias das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, acalma o nosso coração, que essa pessoa tenha um coração, não um coração endurecido, mas um coração voltado para ti, um coração que tenha a sensibilidade, Pai, de te reconhecer, do teu reino, da tua vontade, da tua graça, Pai. E que cada dia mais essa pessoa experimente o que é bom, perfeito, agradável da tua vontade de viver com o Senhor todos os dias. Que quando entendermos, Pai, que o Senhor está ali no nosso barco, o Senhor está com a gente, não importa nada à nossa volta, mas o que importa é eu estou com os meus olhos fitos em Jesus. Pai, obrigada por a vida dessa pessoa. Obrigado, Deus, desde já, crendo, Deus, que o Senhor acalma a tempestade, o Senhor cessa a tempestade, os problemas da vida dessas pessoas, porque elas, a partir de agora, confiam em Ti. Elas creem em Teu nome, Pai. Elas te chamam, o Senhor chama pelo nome dela. Ela apenas não vai gritar por desespero, mas ela vai responder ao Teu chamado. E que essa pessoa reconheça, Deus, cada vez mais a Tua voz. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso corpo, que a nossa alma sejam sensíveis à Tua voz. A ponto de Te obedecer, Pai, por prazer, por amor a Ti. E eu te entrego, Deus, a vida dessa pessoa em Tuas mãos. Trazendo paz, trazendo alegria, trazendo força, trazendo vigor que essa pessoa necessita para chegar até do outro lado dessa margem, até a beira do rio, a beira do mar, e respirar e partir para o próximo passo. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. E até o próximo episódio.